Olá, meu nome é Vicente de Paulo Nicolau. Vamos prosseguir com a disciplina Radiação Térmica 1, falando sobre a lei de Kirchhoff aplicada à radiação. Essa lei prevê uma igualdade entre emissividades e absortividades. O que significa isso? Em geral, se admite que alfa lambda θ é igual a epsilon lambda θ, ou seja, a absortividade espectral direcional é igual à emissividade espectral direcional. Isso é o mais genérico, mais que existe, né? O que representaria isto na verdade? Vamos deixar mais claro. Então, temos nessas figuras, por exemplo, nas duas primeiras, a emissão, uma superfície negra à esquerda, uma superfície real à direita. Então, no caso de uma superfície negra, ela emite segundo a lei de Planck, né? Então, a intensidade de emissão é E lambda B dividido por π, né? A distribuição de Planck prevê isso, né? Dá o valor para esta variável. Tá? Enquanto que uma superfície não negra, ela tem a sua emissividade espectral direcional e o produto dessa emissividade espectral direcional pela intensidade de corpo negro nos dá a intensidade espectral de emissão da superfície em particular. Tá? Absorção. Quando se fala em absorção, então nós temos uma intensidade, né, um feixe incidente na superfície, através de um ângulo θ, o comprimento de onda lambda, né, tanto para a negra quanto a superfície real. No caso da superfície negra, ela absorve totalmente esse feixe que incide. No caso da superfície real, ela absorve parcialmente, né, proporcional à sua absortividade espectral direcional. Tá? Então, o que está se falando, o que está se apresentando nesta página é que as propriedades são iguais, não as intensidades absorvida e emitida são iguais. As intensidades, as taxas, dependem da situação em que a superfície se encontra. Não depende, a propriedade sim, né? É definida conforme a superfície, mas as taxas ou as intensidades dependem da situação em que a superfície se encontra. Né? Então, vamos à lei de Kirchhoff propriamente dita. Começamos pela verificação da igualdade. Quando é que nós podemos dizer que a emissividade espectral é igual à absortividade espectral? Tá? Então, aqui tem um ponto de interrogação. Para auxiliar neste trabalho, essa forma de apresentação é dada por Incroper e DeWitt, muito interessante. Então, de um lado, nós temos a relação entre a emissividade espectral e a emissividade espectral direcional, que é esta da esquerda. Esse termo, essa integral aqui no hemisfério, ela é igual a π, se sabe, mas ela está novamente nesse formato para comparar com a da direita. Na direita, temos então a relação entre a absortividade e a absortividade espectral à direita e a absortividade espectral direcional. As duas são relacionadas por essa integral. Quer dizer, temos que integrar no hemisfério para sair da espectral direcional e obter a espectral. Né? Então, a nossa dúvida, já que epsilon lambda θ é igual a alfa lambda θ, quando é que essa igualdade vai se verificar? Resta um ponto de interrogação aqui sobre o sinal de igualdade. Então, essa igualdade pode ocorrer em duas situações. A primeira situação, nós trabalhamos com a parte da irradiação. Né? Então, quando a irradiação, essa é uma parte que não é tão prática. Quando a irradiação for constante, quer dizer, independente dos ângulos θ e φ, né? O exemplo disso é um dia muito nublado, então a radiação difusa que chega na superfície, né? Ela radiação solar, ela é difusa, né? Então ela não depende muito dos ângulos. Bom, vejamos como se resolve isso matematicamente. Então, continua aqui a parte da emissividade, igual à primeira equação lá de cima. Então, como a intensidade espectral incidente não depende dos ângulos, ela pode sair das integrais, né? de ambas as integrais, e pode ser eliminada, né? Pode ser simplificada. Então,
teríamos aqui a integral simplesmente a integral inferior, né? Tanto de um lado quanto do outro agora, ela é 1 sobre π. Então, colocamos 1 sobre π e 1 sobre π. Né? Resta a integral superior, epsilon lambda θ cosseno θ de ômega, alfa lambda θ cosseno de θ de ômega. Mas, como epsilon lambda θ é igual a alfa lambda θ, então se pode dizer que existe a igualdade nesse caso e que, então, epsilon lambda é igual a alfa lambda. Então, se a irradiação independe dos ângulos, nós podemos dizer que epsilon lambda é igual a alfa lambda. Tá? Essa é a primeira conclusão. A segunda, que é mais comum, né, é se admitir ou se ter-se uma superfície difusora. Né? Então, se a superfície é difusora, né, o alfa lambda θ e epsilon lambda θ não dependem da direção. Tá? Se eles não dependem da direção, então lá na integral, nessa questão inicial, nessas equações iniciais aqui, nós podemos simplesmente tirar o epsilon lambda θ da integral e o alfa lambda θ da outra integral. Então, a integral, né, que resta esta e do outro lado esta aqui. Vamos ao próximo slide. Então, nesse caso, né, se pode dizer que epsilon lambda igual a epsilon lambda θ e alfa lambda igual a alfa lambda θ. Ou seja, que na superfície difusora, né, epsilon lambda igual a alfa lambda. Tá? Então, isso está demonstrado, né, em duas situações, mas a mais prática é considerar a superfície difusora, sempre que for possível. Né? A segunda etapa é verificar a igualdade entre alfa e epsilon. Quando se pode dizer que alfa é igual a epsilon? Absortividade é igual a emissividade. Vamos supor aqui que a emissividade espectral seja igual à absortividade espectral. Então, a relação entre epsilon e epsilon lambda é dada por essa equação. Né? Teria que integrar no espectro, né, para sair do epsilon lambda e chegar no epsilon, simplesmente. Né? E também à direita, a relação entre alfa e alfa lambda depende da radiação incidente. Né? Então, teria que fazer a integração da radiação incidente. Né? Então, a pergunta é, quando que isto é válido? Também, neste caso, duas situações a considerar. Tá? A primeira, que se trata da irradiação, vai-se supor uma certa característica da irradiação, ou seja, da radiação incidente. Né? Então, vamos supor que a radiação incidente venha de um corpo negro. Então, ela vem... O G lambda I é uma constante que depende, constante aqui depende da geometria, das áreas, distância, cosseno, e E lambda B de lambda TF, quer dizer, o que emite o corpo negro depende da temperatura desse corpo negro, da fonte de radiação que está mandando para a nossa superfície, a radiação para a nossa superfície em questão. Né? Então, se isso é uma constante, voltamos aqui à equação inicial, né? O lado esquerdo não se altera, mas no lado direito nós fazemos a troca de G lambda I por constante E lambda B na temperatura TF, tanto na integral superior quanto na inferior. A constante pode então ser eliminada, né? E ficamos então com a integral da esquerda e a integral da direita. Tá? Agora, quando que são iguais ainda nesse momento? Né? A superfície ela tem uma temperatura TS. Né? Então, a emissão depende da radiação da superfície em si, né? Que está a temperatura TS. A radiação incidente depende da temperatura TF, F da fonte. Né? Então, quando que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Apenas quando TF for igual a TS, né? T da superfície, T da fonte igual a T da superfície. Apenas neste caso, né? Pode mostrar matematicamente. Então, repetindo, né? Repetindo, então, quando que isso pode ocorrer? Quando, né,
nós temos essa igualdade, ou quando, não é? O caso mais comum, pode ter outros casos, mas o caso mais comum é quando se coloca, né, o corpo qualquer lá, né, temperatura TS, dentro de uma cavidade e deixa entrar em equilíbrio. Nesse caso, então, as duas temperaturas são iguais e alfa é igual a epsilon. Muitas obras, muitos livros consideram uma abordagem mais superficial da radiação e demonstra dessa forma que alfa é igual a epsilon. Mas isso, é claro, é um caso bastante particular. Tá? Ainda o segundo caso, que é o mais comum, né, é considerar uma superfície difusora, como era antes, e cinza. Cinza quer dizer o quê? Cinza quer dizer que alfa lambda igual a epsilon lambda são independentes de lambda. Essa igualdade aqui, chegamos até ela considerando a superfície difusora. Agora, vamos considerá-las independentes de lambda. Então, se são independentes de lambda, elas podem ser retiradas das integrais respectivas, né? E, com isto, esse lado, essas integrais são iguais e podem ser eliminadas. Também as integrais aqui da radiação incidente também são iguais e podem ser eliminadas. Então, ficaríamos com epsilon igual a epsilon lambda, alfa lambda igual a alfa, e no final das contas temos a igualdade epsilon igual a alfa. Então, o resumo do que é mais interessante no trabalho com radiação, que é mais comum, é considerar uma superfície difusora, se for possível, considerar ainda a superfície cinza. Né? Nem todas as superfícies são cinza, mas sempre que possível é o modelo mais simplificado, aí nesse caso é epsilon igual a alfa. Ok? Então vamos a um exemplo para deixar mais claro essa questão da absortividade. Vamos tomar ainda a superfície A do exemplo 8 da aula anterior, como sendo difusora e opaca. Né? A emissividade espectral foi dada, né? Foi dada, ela está repetida aqui, né? Esse gráfico. Né? Então, isso aqui é o epsilon lambda A, né? Igual a alfa lambda A. Tá? Então, essa superfície A está nesta situação. Ela recebe radiação de um corpo negro 1, pequeno forno aqui com um corpo negro, de um corpo negro 2, também radiação das paredes vizinhas, que nós chamamos de vizinhança. Né? Não confundir vizinhança com o ar vizinho. Vizinhança são paredes vizinhas. Né? Então, nós queremos calcular o alfa da superfície A. Né? No primeiro caso, primeiro exemplo, vamos calcular quanto vale o alfa para a radiação que vem do corpo negro 1, que está na temperatura T1 igual a 1000 Kelvin. Tá? Então, buscamos a equação de alfa A em relação a alfa lambda. Né? Então, alfa A é integral de 0 a infinito no hemisfério, no espectro, né? E G lambda 1, né? G lambda 1, né? Como vem de um corpo negro, nós podemos trocar G lambda 1 pela V lambda B. Né? Então, nesse caso, lambda B de T1, né? E lambda B de T1. Né? Então, pelo fato de vir do corpo negro, nem todos os exemplos isso ocorre, mas nesse caso é assim. Então, a absortividade passa a ser calculada dessa forma, né? Como estamos falando aqui de alfa igual a epsilon, nós podemos fazer uma troca, ou ir lá no gráfico simplesmente, né? E dividir a integração no espectro em duas partes. Uma parte de 0 a 3 e outra parte de 3 a infinito. Por quê? Porque de 0 a 3 eu tenho o valor 0,8, que é constante, e de 3 a infinito tenho o valor de 0,4, que é constante. Então, e essa parte aqui, né? Essa parte aqui é o próprio f, que é a fração de integração
do corpo negro como fração de emissão, né? Mas claro, fração de emissão do corpo negro de 0 a 3, quanto que dá isso, né? Já vimos no exemplo 8. Então, a equação se reduz a 0,8 f de 0 a 3, 0,4 1 menos f de 0 a 3, que é idêntica à equação obtida para epsilon lambda a no exemplo 8. E os dados estão lá, claro, nós vamos à tabela com 3 vezes 1000, 3000 dá 0,2732, né? E o cálculo aqui diz que o alfa A para T1, para forno, o corpo negro 1 é de 0,51. Tá? A pergunta seguinte é, e para o corpo negro 2 que está a uma temperatura de 2000 Kelvin? Né? A superfície A está na temperatura ambiente. Né? Quem está a 2000 é o forno, lá, o corpo negro. Então, pegamos a equação, a mesma, né, para não ficar repetindo, e o que muda aqui? F de 0 a 3 muda, porque a temperatura mudou. Então, 3V2, 6.000, indo à tabela, 7,378, como já vimos, e o alfa A, nesse caso, dá 0,70. Dá 0,70, enquanto que o anterior dava 0,51. Prosseguindo, né, um caso C, e a radiação que vem da vizinhança? Quanto que é o alfa, a superfície A absorve? Né? Então, usamos novamente a equação. F de 0 a 3 é 3 vezes 300, igual a 900. Então, dá 0,00169, dá muito pouco. Né? Isso praticamente não altera. Quem domina aqui é a parte de 3 a infinito, porque a radiação a 300 está lá para o infravermelho, né? Já em torno de 10 micrômetros. Então, quem controla, quem manda aqui, digamos, entre aspas, é o 0,4. Né? O 0,4, então, ele vai absorver só 40%. Enquanto ele absorvia 70% da radiação a 2000 Kelvin, e a 1000 ele absorvia 0,51, aqui ele absorve só 40%. Tá? Então, retornando, né? E quanto daria o epsilon A? Né? Epsilon A, né? Nós estamos falando tivemos aqui 3 valores de alfa A. E quanto seria o epsilon A? Bom, o epsilon A, qual a temperatura da superfície A? 300. Então, 300 vezes 3 dá o mesmo valor lá de cima e dá o 0,40. Então, epsilon A é 0,40. Né? Epsilon A é igual a alfa A na temperatura de 300. Né? Nas demais temperaturas de radiação incidente não é o mesmo. O valor é diferente. Né? Então, aqui, se a temperatura da fonte for igual à temperatura da superfície, então posso dizer que os epsilon se igualam. Né? Por último, se deixa aqui no ar a seguinte questão. Né? Qual o valor de alfa A para o caso de um laser helioniônio que é de cor vermelha? Então, cor vermelha, o visível é 0407. Né? Compare isso com o gráfico da superfície A. Quanto que absorveria? Né? Em que parte que está? Né? A outra pergunta é se usa um laser, também um laser CO2. Esse laser CO2 não é para traçagem, é para, né? Não é para identificação, não é para leitura, é para corte, né? Tá? Então, o laser de corte CO2, ele é um laser invisível, né? Ele tem picos aqui em 9,4 em 10,6 micrômetros. Então, ele está acima, né, do 3 micrômetro, está acima do 3, né, bem acima, enquanto que o laser hélio-neônio está abaixo, vermelho, ele está acima. Então, quanto ele absorveria desse laser aqui, né? Então, só pensar um pouco e chegar à conclusão, né? Então, esse exemplo, ele mostra que a absortividade e a superfície têm as suas características, né? Tem lá as suas características. Mas que ela tem as características, ela tem a sua distribuição espectral, mas quem manda no valor da absortividade, entre aspas, é a radiação da fonte. De onde ela vem? É a radiação do corpo negro?
ela está aqui temperatura, né? Ou é uma raia espectral, é alguma faixa. Então, onde ela está, em que parte do espectro está atingindo a superfície, né? Então, isso aqui é que determina o alfa, né? Enquanto o epsilon é um só, né? A superfície está a 300, absorve 40, emite 0,4 do que emitiria a superfície negra a 300, né? Então, tem que pensar um pouco sobre o assunto, que é importante, é uma das partes mais difíceis de entender, talvez, da radiação, essa parte da lei de Kirchhoff, né? Ainda trabalhando um pouco mais aí sobre propriedades, né? Essa figura 1223 do Encropera é muito interessante, né? Tem vários materiais aqui, né? Esse gráfico na parte de baixo tem a comprimento de onda, né? Uma escala logarítmica, né? Na abscissa, na ordenada esquerda, tem-se aqui a refletividade espectral normal e aqui a absortividade espectral normal. Isso aqui vai de 0 embaixo a 1 em cima, isso aqui é o contrário. A superfície é opaca, então uma é o inverso da outra, né? Soma alfa lambda com rho lambda dá 1, né? Então aqui a absortividade normal, né? Daqui a baixa absorção, alta absorção, né? Baixa reflexão, alta reflexão, né? E aqui tem algumas superfícies típicas, né? Então, vamos começar aqui pelo alumínio muito polido, né? Faz um bom polimento no alumínio, faz uma deposição, né, a vácuo sobre o alumínio, sobre uma superfície bastante polida, sobre outro material, mas seja deposição de alumínio, né? Então, o que se pode ver é que é muito refletora, né? E muda pouco com o comprimento de onda, né? Antes de seguirmos com a superfície, vamos atentar para esse detalhe aqui da página da escala superior, né? Isso aqui nada mais é do que a fração de emissão, né, mostrada a região do gráfico. Por exemplo, pegamos lá a energia solar, que está a 5.800 Kelvin praticamente, né? Só aparente. Então, usando a fração, né, as tabelas, né? Então, abaixo de 0,3 aqui, né, tem-se 1%. E acima de 4 micrômetros tem-se mais 1%. Entre 0,3 e 4 tem-se 98% da radiação solar. 98% está aqui. À direita, a radiação ambiente. Radiação ambiente, radiação emitida pela superfície que estão praticamente a 300 Kelvin, né? Então, essa radiação ambiente, ela está concentrada nessa região. Abaixo de praticamente 5, aqui 5 micrômetros, temos 1% para a radiação ambiente, né, de 300, e acima de, quanto é que dá aqui? 80, né, temos também 1%. Né? Então, para o 300 Kelvin, acima de 80, 100 e pouco, temos de radiação, a não ser que a temperatura seja mais baixa. Estamos trabalhando no espaço, né? Então a temperatura pode ser mais baixa e daí passa a ser importante isso aqui. Nas condições ambientes do solo aqui não é tão importante. Então, entre 5,80 e 0,98, ou 98%. Isso mostra, né, a importância aqui, mostra que a radiação solar está aqui e a radiação ambiente está aqui. As duas praticamente não se misturam. Então, quando se faz o balanço térmico ou balanço energético de uma superfície, né, para conforto térmico, para ar-condicionado, para energia solar, são coisas praticamente distintas. Considera a parte solar de um lado e a parte ambiente do outro, né? Isso não ocorre quando se trata de um forno industrial, porque temperatura de 1.000, 1.500 graus Celsius, as coisas não são assim. Ela está centrada nessa região e existe uma mistura, né? Não posso considerar duas partes separadas, né? Então, voltamos à superfície. Então, já falamos do alumínio polido. É uma superfície também interessante, a superfície branca. Superfície branca, nesse caso, ela
na região solar ela reflete muito, no infravermelho, né? Infravermelho já começa aqui, mas mais distante, ela vai descer e vai lá para baixo, ela reflete pouco do infravermelho, né? Reflete bem pouco, né? Temos uma superfície, vamos chamar aqui de preta, para não confundir com a negra. Você vai numa loja, né, de material de construção e pede uma tinta preta, preto fosco, né? Ou uma tinta de alta emissividade ou, né, para coletor, né? Então, uma tinta preta, não vai pedir uma tinta negra. Então, para não confundir, vamos chamar de tinta preta. O que tem de característica essa tinta preta? Ela tem uma refletividade muito baixa à radiação solar e também a refletividade muito baixa à radiação ambiente, ou seja, ela absorve bem em todo o espectro, não é? Enquanto que a superfície branca ela absorve pouco a região solar e absorve muito, né, como a superfície negra. Aliás, ela vai se juntar à superfície preta, né? Superfície preta no infravermelho ou na radiação ambiente, né? Então, a superfície pintada de preto, ela é praticamente uma superfície que segue o modelo de emissão e absorção cinza, né? Cinza quer dizer que não muda com o comprimento de onda. O alumínio polido poderia ser considerado também quase uma superfície cinza. A branca não. A branca é uma superfície seletiva porque tem um comportamento diferente. Numa região se comporta de um jeito, noutra região se comporta de outro jeito, né? E depois temos outras superfícies. Aqui tem um aço inox sem limpeza, né? Já vimos, já falamos antes, né, sobre a emissividade do aço inox, né? Então, ele não tem um comportamento integral, ele vai crescendo, lá nós vimos que a emissividade diminuía, né? Aqui está dizendo a mesma coisa, a absortividade diminui com o aumento do comprimento de onda, né? Então, o que está aumentando aqui é a refletividade, né? Temos também a pele humana clara, né? Esse tracejado aqui é uma pele humana mais clara. Então, ele reflete um pouco mais na região solar e depois ele mergulha e vai se comportar como uma tinta preta. Quer dizer, o que é a pele? A pele é muita água. Então, aqui ele tem né, a cor da pele é mais clara, né, reflete mais o sol. Mas aqui é o comportamento da água que absorve muito infravermelho, né? A absorção, mais tarde nós vamos ver isso, a água absorve muito infravermelho. Então, se formos olhar com a câmera infravermelha, a pele mais clara ou a pele mais escura é igual. Tem o mesmo comportamento, o mesmo resultado, né? A pele clara, ela é o resultado aí de uma seleção, né? Uma seleção natural, mais ou menos, né? E ela resulta em menos pigmento, né? E menos pigmento na pele, mas é uma pele menos resistente. Quanto mais escura a pele, mais resistente ao sol, né? E essa resistência ao sol é necessária quem vive em região ensolarada, né? Quem foi para a região de pouca insolação, quem migrou, né, no passado, né, no passado das migrações do Homo sapiens, quem foi para o norte, foi para regiões de menos intensidade de radiação. E por que a pele ficou clara? Porque ele precisa da radiação. Por que ele precisa da radiação? Que radiação? Radiação ultravioleta. Ele precisa para produzir a vitamina D, né? Então, quem migrou para regiões longe dos trópicos, né, tinha necessidade de mais absorção de radiação para gerar vitamina D. Então, a seleção natural tornou a sua pele mais clara, né? E quem ficou
no Equador, nos trópicos, a pele mais escura é a mais resistente, né? Então, essa é a diferença, né? Tem um artigo que fala bem sobre isso, que é apresentado no curso, né? E por que a pele é mais clara, a pele é mais escura, né? Do ponto de vista da genética, como é que chegou a isso, né? Aqui também tem um gráfico para a neve. Então, a neve, alguns autores, né, de forma rápida, eles falam que a neve se comporta como um corpo negro, mas não é o que a gente vê aqui, né? A neve é como uma superfície branca. Ela é muito clara em relação à radiação solar, né? A neve e a radiação solar entra e é espalhada, né, em várias direções e resulta branca, forte, intensa, assim como a tinta branca, né? Só que no infravermelho ela mergulha, tem muita água, absorve muito infravermelho, né? Isso faz com que à noite ela emita muito para o espaço e ela fique fria, muito fria à noite, né? Isso faz com que nas estações de esqui a neve fique dura, né? E no outro dia o pessoal acaba passando a máquina para moer esses torrões de neve para que o pessoal possa se divertir um pouco mais, né? Esquiar um pouco com mais facilidade, né? Como se a neve tivesse caído recentemente. Mas onde que seria um corpo negro? Talvez no infravermelho, não aqui, né? Não aqui, aqui não é. Está longe de ser um corpo negro que reflete muito, né? Aqui tem-se ainda folhas de milho, né? Bem diferente aqui, então está representado em verde aqui, mas é interessante porque as folhas, né? Elas precisam da absorção de luz para fazer a fotossíntese, né? E no infravermelho não tem esse comportamento, mas aqui cada uma tem uma característica que teria que analisar melhor, né? Tijolo vermelho também tem essa característica, né? Alguns pontos aqui dependem da composição, né? Aqui aparece quartzo sobre alumínio, né? Então, aqui já é mais, digamos que no visível não aparece aqui, mas no visível mandaria mais o alumínio. Aqui já o quartzo começa a influenciar um pouco, né? Depende de quanto tem de quartzo em cima do alumínio. Começa a influenciar um pouco no infravermelho, né? Em torno de 8 micrômetros, ele tem uma janela de passagem, de transparência, né? Então, ele deixaria o alumínio que está embaixo trabalhar mais, né? E fora disso, ele protege mais o alumínio. Mas é difícil de analisar dessa forma, né? Bom, o próximo já se pode dizer que é um material semi-transparente, né? Então, essa figura, ela tem a mesma forma da anterior, quer dizer, as regiões aqui de radiação solar, de radiação ambiente são as mesmas, né? É o mesmo padrão, né? Então, que essa parte aqui seria, da esquerda seria solar, a direita a radiação ambiente, infravermelha, né? O que é interessante observar aqui que são placas, né? A placa por exemplo, a placa de vidro de 6 milímetros de baixo teor de ferro, essa linha azul, né? Então ele deixa passar muito bem a radiação solar, né? Bastante bem, né? Claro que o vidro, como já vimos, ele reflete e tem duas interfaces para refletir, né? Ele tem reflexões múltiplas internas, então aquele estaria por volta de 0,9 a sua transmissão, né? Aqui no caso chama de transmissividade, mas seria transmitância no final das contas, né? É já o resultado daquelas reflexões múltiplas internas. Então esse vidro aqui ele é bastante adequado para um coletor solar, que deixa passar bastante. Se for usado um vidro com alto teor de ferro, da mesma espessura do primeiro, de baixo teor, né? Note que ele já tem uns cortes, né? Já não passa tanto, né? E aqui ainda tem energia solar por aqui, né? Então ele corta bastante, né? E deixa passamento. Ambos, né? Os vidros em geral, eles acima de 3 micrômetros, ele já
são opacos, né? Eles passam a cortar muito a radiação, quase opaco, né? Então, mas o importante aqui para um coletor solar é essa região, né? Então, é interessante observar porque tem... E o vidro claro, o vidro com bastidor de ferro, não é fácil de encontrar no mercado, né? Como é que se identifica um vidro com alto teor de ferro? Ele fica esverdeado, olhando de perfil, ele parece mais verde, né? Mais esverdeado, né? Lucite 6 mm é um acrílico, um tipo de acrílico aqui, então ele também deixa passar bem a radiação, depois corta, tem umas bandas aqui, né? Mas ele acaba cortando o infravermelho, né? Quartzo fundido, né? Quartzo não é o quartzo natural, é quartzo produzido, né? Industrial. 6 mm, então também ele deixa passar muito bem, né? Aqui já uma parte é absorção interna, outra parte já é a reflexão na interface, né? Porque depois nós vamos estudar melhor isso. Mas ele também corta para alto comprimento de onda, ele vai cortar. Isso aqui é o Tedlar 003, isso é um filme de fluoreto polivinílico, né? Um filme muito fino aqui, né? Tem umas bandas aí de absorção, né? De absorção, se baixa aqui onde passa mais, né? Então absorve pouco, né? Normalmente os plásticos se comportam dessa maneira, né? Você pode usar até para janelas de alguns equipamentos, né? Isso aqui é um gráfico apresentado em um catálogo do fabricante de instrumentos, L'Oréal, né? Hoje é Newport, né? A marca, mas a marca L'Oréal é mantida. Aqui então temos alguns tipos de vidro, né, usado, né, conforme a aplicação, né? Mas todos eles, como falamos antes, eles caem ali para 3 e pouco, eles estão reduzindo, né? Então eles se aplicam muito ao visível, né? Muito à parte visível ou infravermelho próximo. O que se pode usar na região infravermelha do espectro? Então, novamente do catálogo L'Oréal, alguns materiais. Mais curioso aqui, por exemplo, é o germânio. É uma janela, um disco de germânio de 1 mm. Ele não é transparente no visível, olhando para ele, ele é escuro, né? E muito escuro, mas ele é transparente no infravermelho, né? 1 mm aqui dá 0,45% de tramitância, né? Outro material, selenete de zinco. Então ele é transparente em parte do visível, não todo visível. Ele é um material fácil de trabalhar, não é higroscópico. Ele tem uma cor amarelada, né? E vai até cerca de quanto aqui, uns 13 micrômetros, né? Depois ele cai também, né? Aqui o sílica, né, usado no infravermelho próximo, 1 mm, né? Mas não é muito, né? Cai também a 5, aqui já está caindo. O fluoreto de cálcio, né, 3 mm, ele vai até 10, né? Então pode ser usado em algumas câmaras de 8, alguns instrumentos, de 8 a 14 micrômetros. O instrumento de laboratório depende da faixa de trabalho, né? Bancada de medição, né? Normalmente, alguns materiais aqui não tem o brometo de potássio, que é muito usado, ou mesmo NaCl, cloreto de sódio cozinha, tem cristais grandes. Então, eles são higroscópicos e tem que mantê-los seco o tempo todo para que não haja deposição ou que perca o polimento da superfície, né? Aqui tem esse material, a MTIR, né? Então, é um material usado no infravermelho, aqui é germânio 33, arsênio, selênio, né? E permite aqui a transmissão em uma determinada faixa, né? Então, alguns materiais são desenvolvidos para esse caso. Voltamos a alguns exemplos da indústria, né? Então, aqui a construção de um artefato de cristal, né? Aqui está sendo trabalhado, né, uma outra peça, né? Ser trabalhado com material, o material é molhado antes, a peça está quente, muito quente ainda, né?
Então, voltamos a falar o que falamos lá no início. O que está em vermelho é que a emissão do material predomina, né? Está acima de 600 graus Celsius. O que está transparente é que já baixou dos 600 graus Celsius. Né? Então, o material é retirado do forno e é trabalhado, né? E isso é adicionado, né? Não consegue retirar um volume muito grande, então é adicionado pouco a pouco e vai sendo feito esse trabalho. Aqui se pode ver uma coleção de objetos aqui, normalmente feito para apresentar aos turistas que visitam a empresa, né? E esse pássaro aqui, ele é feito, aqui está sendo manipulado ainda, está em alta temperatura o miolo. Normalmente, dentro do cadinho, né, do forno, lá dentro do forno, o cristal é transparente, né? E se adiciona, para dar esse colorido que se vê aqui, se adiciona materiais fora, né? Se faz adição de material colorido fora. Existe forno de reaquecimento. E aqui o que se pode observar é que material mesmo muito colorido, várias cores, ele quando está acima de 600 ele emite infravermelho, ele emite no vermelho, né? Como se viu lá na distribuição de Planck. Quando baixa a temperatura, que ele deixa de emitir, é que nós conseguimos ver a cor original. Por quê? A cor original nada mais é do que a reflexão da radiação visível ambiente. Não é a emissão. A emissão é quando ele está a alta temperatura, como aqui. Isso tudo é reflexão. Então, dá o interesse de estudar um pouco de radiação para entender o que está ocorrendo aqui na prática, né? E você consegue explicar uma série de fenômenos, né? Aqui uma foto de um forno a rolos, do lado da cerâmica Portinari. Uma foto no visível, uma câmera fotográfica normal, né? Digital normal, né? E aqui uma foto infravermelha. A câmera normal tem bastante pó, se observa aí, né? E aqui, então, temos as peças, né, do forno e com as suas temperaturas. Aqui nós não conseguimos, né, avaliar a temperatura de cada peça, porque elas estão abaixo dos 600, então não tem emissão no visível, né? Como aqui estamos trabalhando de 8 a 14 micrômetros, então se consegue ver quem está mais quente e quem está mais frio, né? A chaminé está bastante quente lá, né? Ambas, né? As duas chaminés estão bastante quentes, né? Aqui tem-se alimentação de ar, né? Então na queima, um gás natural, né? Tem-se alimentação no centro é gás natural e na lateral do queimador é ar. Então essa mangueira aqui é de gás natural, né? Claro que ela é refrigerada, o próprio gás refrigera, e o ar ele é pré-aquecido, né? E dentro do queimador ele faz um turbilhão onde tem sensor de chama, tem ignição, e ela acaba entrando em combustão, né? Mas dá para ver o que está mais quente, o que está mais frio. Então essas mangueiras estão mais frias, né? A parede do forno, os rolos aqui estão mais frios, né? E dá para ver então o que está mal isolado, o que está bem isolado, né? E uma série de procedimentos pode ser feito, pode ser visto, né? Para minorar aqui as perdas térmicas, né? Essa foto, também aqui se compara uma foto com uma câmera fotográfica normal e uma foto com a câmera infravermelha. Então, a foto é o que nós vemos, né? Câmera fotográfica normal, uma lâmpada com filamento aceso, nós conseguimos ver o filamento, né? Está aqui, né? Aqui está a baixa temperatura, está com um regulador, né, de tensão aí, baixa temperatura, mas nós conseguimos. A câmera não consegue. Por quê? Porque o vidro não é transparente, né, ao infravermelho, tá? Então, toda a radiação que vem daqui, né, mesmo no visível, o vidro está aquecido, né?
Nós conseguimos ver a câmera, porque a câmera trabalha de 8 a 14. Então, ela não tomaria a parte visível. Ela só vê de 8 a 14, então ela vê só o bulbo, né? Ela não consegue passar o bulbo, porque o vidro, nesses comprimentos, a faixa comprimento de onda, ele é opaco. O que dá para ver aqui, então, é que a base está mais fria e o topo está mais quente, né? Quem é que está mais frio? A base aqui, né? Então, a própria convecção faz com que o topo seja mais quente. Isso aqui é uma foto, né? Algumas fotos aqui, uma turma, né? E aqui, então, uma foto tirada já há um certo tempo, né? Então, aqui dá para ver o rosto das pessoas, cabelo, né? Os cabelos, como é que fica, né? Qual é a parte mais quente, mais aquecida, né? Então, quando você pega um termômetro digital e aponta para a testa da pessoa, estaria lendo a temperatura correta, né? Depende, né? Depende muito aí, né? Alguns estudos mostram que o ponto mais correto seria nessa região perto dos olhos e do nariz. Mas, bom, aqui o que está, o óculos, não é óculos escuro, é óculos de grau, né? E ele está mais frio, e o vidro é opaco, né? Então ele fica mais escuro mesmo. Atrás tem uma lâmpada antiga, né? Não é uma lâmpada de LED, é uma lâmpada fluorescente, e aqui dá para ver a posição do reator. Aqui tem o reator, né? Aqui tem alguma resistência, né? Cada ponto tem uma resistência elétrica, então dá para ver em detalhe isto, né? Um outro experimento usado no laboratório é um recipiente com água aquecida, né? Lá dentro tem algumas coisas, uma resistência, mas não dá para ver porque nós estamos numa faixa em que o vidro não é transparente a essa faixa de comprimento de onda. Aqui um cachorro, né, deitado, dá para ver a temperatura mais alta, mais baixa. Nesse caso aqui, temos um forno de fritas, né, de alta temperatura, o interior está a 1.400, 1.500 graus Celsius, né, e à medida que a temperatura cai, então muda a cor, essa cor é gerada pela câmera aqui, né, não se está focando no interior aqui, mas a região mais externa, né. Isso aqui é o teto do forno, normalmente se faz fotos do teto do forno para se calcular a perda de energia, né? Essa foto aqui foi feita com uma câmera já um pouco mais elaborada, isso aqui com uma câmera mais simples, né? Chamada de termógrafo, ela tem uma resolução muito menor, né, do que essa aqui, os detalhes, né? Cada pixel, né? Tem muitos pixels aqui que tem menos, né? Então, olhando aqui, se vê os quadradinhos aí, a imagem é bem mais grosseira, né? Isso aqui é a foto obtida aqui da internet e o pessoal usa para verificar em países frios como é que está o isolamento da residência, né? Então mostra aqui um teto ainda aquecido, né? Um teto aquecido, a chaminé não está ligada, possivelmente, né? Aqui você tem que tomar cuidado porque, por exemplo, nessas janelas inferior, né, dá para ver aqui uma temperatura mais alta, lá em cima mais baixa, aqui a moldura, a temperatura mais alta. Tem cuidado porque o vidro aqui ele está refletindo o céu, né? Então é uma reflexão especular, então você pode estar lendo a temperatura do céu e não do vidro, né? Então isso tem que se ter cuidado, né? E aqui tem alguns lugares de alta temperatura, né? Mal isolado, né? Então tudo isso pode ser levado em conta aí para tomar as medidas para redução do consumo de energia. Então, pessoal, nesse vídeo nós introduzimos conceitos da Lei de Kirchhoff e detalhes importantes acerca da absorção e que se aplicam também à transmissão e à reflexão da radiação. Muito obrigado.